O Voo da Serpente Emplumada, por A. Cossani. Tradução do original em espanhol: El vuelo de la serpiente emplumada. México, Distrito Federal. Parte 5 do audiobook. Essa concorrência à igreja se converteu em um hábito benéfico e, desde logo, econômico, pois enquanto minhas amizades jogavam os dados nos bares ou iam distrair-se no cinema, eu ia rezar. E o dinheiro que com eles haveria gastado se convertia em uma crescente soma que ia depositando em uma conta poupança. Esperava com impaciência o dia que me fosse possível deixar a coxadura, a bengala e a muleta, e lançar-me à grande aventura de deixar as traduções para empenhar-me na carreira de cronista de assuntos sensacionais. Capítulo 3. Por essa época conhecia meu amigo. E, igual a mim, esse homem de aspecto aparentemente concentrado ocupava sempre o mesmo lugar no templo. Rezava com grande devoção. Eu me sentia atraído por tão singular maneira de orar. Não movia os lábios. Seu rosto não luzia uma expressão grave, senão que era todo serenidade. Orava com os braços em cruz e não tirava os olhos da imagem de Jesus Cristo. Em alguns momentos, por observar-lhe, eu me distraía de minhas próprias orações. Pensava que, quiçá, seria bom ter esse poder de concentração e poder dirigir-se como é devido a nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, ainda quando percebia tais desejos em mim, a ideia de imitar-lhe me desagradava. Meu avô sempre me havia dito que se reza com o que há no coração, e não com a cabeça. Eu nunca havia me preocupado de me aprofundar sobre estas coisas, e por motivos que haviam nascido como resultado de minha educação, recusava-me terminantemente a recitar as orações clássicas, salvo aquelas que me comoviam. Na escola havia recebido muitas e muito dolorosas surras devido a minhas impertinências sobre o sentido real e prático das orações, mas não houve surra o suficientemente forte como para vencer minha teimosia, e meus professores haviam conseguido, com elas, converter-me em um rebelde contumaz. Esse homem parecia medir com exatidão a duração de suas orações. Sempre chegava antes que eu. Nunca o ouvi entrar depois de mim, mas terminava 1 ou 2 minutos antes de que eu terminasse. Persignava-se de um modo muito solene, mas sem a menor afetação. Havia-me fixado que detinha a mão, nos pontos estabelecidos, mais tempo do que faziam os próprios sacerdotes. Uma tarde me ocorreu que, quem sabe, o fazer o sinal da cruz desta forma tivesse um sentido muito especial. Esse homem tampouco molhava os dedos na pia da água benta, e saía muito silenciosamente. Ao final de alguns dias, percebendo que eu lhe olhava fazê-lo, começou a saudar-me com uma ligeira inclinação de cabeça. Então foi quando notei que havia em sua aparência algo fora do comum. Sua expressão ao saudar-me era muito bondosa, porém também indicava uma grande força. E quando eu me retirava do templo para ir ao meu trabalho, ouvia nos degraus da igreja acendendo ou bem fumando um cigarro. Uma tarde em que as notícias eram mais abundantes e críticas que de costume, saí do templo junto com ele, pois tinha pressa em chegar logo ao meu trabalho. Ao chegar na porta, chocamo-nos. Minha coxadura era um obstáculo, e a fim de deixá-lo passar primeiro, fiz um brusco movimento e deixei cair minha bengala no solo. Em vez de sair, ele se agachou imediatamente e me entregou-a, dizendo: "Rogo-lhe que me desculpe. Foi uma torpeza de minha parte."
Fiquei assombrado, pois não cabia a menor dúvida de que o torpe tinha sido eu, em meu pueril afã de ganhar-lhe a dianteira. E somente quando me dei conta de que a bengala podia ocasionar-lhe um tropeço, a deixei cair. Folgo em dizer que eu já estava bastante acostumado a que as pessoas me repreendessem por causa da minha torpeza, especialmente nas ruas. Em uma oportunidade, na mesma igreja, uma senhora muito devota me havia repreendido ao tropeçar na bengala que eu, inadvertidamente, havia deixado ao meu lado. E ao pedir-lhe desculpas por minha negligência, ela me havia dito: "Por algo Deus o está castigando desta forma, seu sem consideração." Não duvidei por um instante de que esta senhora estava no certo, já que eu havia pecado tão gravemente contra Deus na guerra, de modo que supus que suas palavras eram uma advertência para que fosse mais cuidadoso com a bengala, que havia ocasionado uma moléstia a tão devota senhora. Também pensei que a advertência incluía uma admoestação, para que jamais concorresse ao templo com muletas. A senhora se havia apressado a chegar ao confessionário, onde havia uma longa fila de damas esperando seu turno. Quando olhei aquela a quem tanto havia prejudicado, me dei conta de que também caía sobre mim a culpa de havê-la feito perder pelo menos 2 lugares na fila, devido ao tempo que teve que empregar em recordar-me meus pecados e blasfêmias. Estava dando voltas a seu rosário com as mãos agitadas e nervosas, e concluí que esta senhora, em realidade, necessitava confessar-se a toda pressa. Relato este incidente porque se havia já enquistado em mim certa resignação para receber as imprecações das boas gentes, a quem minha bengala e coxadura tanto incomodavam. De maneira que, quando este estranho homem me pediu desculpas por algo do qual eu era o único culpável, não atinei a responder nada. Tão surpreendido estava ante semelhante novidade. Recordo haver tratado de dizer algo, mas não sei se pude modular as palavras. Ele abriu a porta estreita muito cuidadosamente, passou a um lado e me convidou: "Passe você primeiro, por favor. Seguramente leva pressa." Eu unicamente atinei a inclinar a cabeça em sinal de gratidão. Só ao estar de fora pude repor-me parcialmente do assombro, e lhe disse: "Bem sabe você que a culpa foi minha. É você muito amável. Muito obrigado." É preciso que aqui destaque algo muito singular que senti nesse momento. A deferência que ele havia demonstrado me produziu uma irritação muito curiosa. Esperei que respondesse com o consabido: "De maneira nenhuma." Aguardei com verdadeiro desejo que o dissesse, posto que haveria me desiludido. Que razão havia para que eu sentisse tão estranho desejo? Ainda não posso explicar-me. Mas ele não o disse, e logo ocorreu outro fato insólito. Senti uma viva alegria ante sua leve e silente inclinação de cabeça, e para meu interior comentei: "Menos mal que este não é um adulador." Subsequentemente à sua vênia, se afastou de mim. Eu comecei a descer os degraus do templo com aquela torpeza típica dos coxos, que só podem descer um degrau de cada vez. E esse dia o descenso foi espantosamente lento para mim. Sentia a minhas costas a sensação de que ele me estava observando e que se compadecia de mim. Pelo geral, a compaixão que alguns expressavam ante minha coxadura tinha um sabor de hipocrisia e me irritava muitíssimo. A qualificava de falsa piedade, de uma fórmula banal como qualquer outra. Uma vez mais tive que mudar meu modo de pensar acerca deste homem. Meu juízo havia sido muito impulsivo. Quando cheguei à calçada, olhei para trás e o vi afastar-se em direção contrária à minha, como se não houvesse ocorrido nada. Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Se gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe, por favor. Acima um link de um livro grátis, Hercólogos,
que ajuda a ter um melhor entendimento da vida.